Hello, hello, my friends. Olá, amigos do Brasil. Eu continuo aqui em Lisboa. Estou resolvendo problemas pessoais, questões pessoais muito sérias. Eu vou continuar aqui em Portugal por um bom tempo ou em outro país da Europa, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós precisamos agir imediatamente no sistema brasileiro. Está bem? Eu vou estar aqui, nós vamos nos comunicando pela internet, vocês vão entender a minha mensagem, eu entendo vocês e a gente continua as comunicações. Eu quero que vocês compreendam uma coisa muito séria. Estou aqui perto de um salão de cabeleireiros. É um salão... mas está tudo fechado, como aí em São Paulo, no Brasil, a maioria das localidades. O governo está abrindo aqui aos poucos os estabelecimentos comerciais, e a indicação é que, estando em qualquer lugar fechado, local de trabalho ou local de serviços, né, lavanderia, supermercado, tudo isso seja feito com máscaras, tá bem? Então eu ando sempre com a minha máscara porque eventualmente tenho que entrar em algum sítio e tenho que usar a máscara. É isso, gente. O Covid-19 é real, tá bem? É um micro-organismo microscópico, não é? Precisa de microscopia eletrônica para enxergar o vírus, mas ele existe, está bem? Então nós brasileiros sabemos que essas coisas são reais. A zika, a dengue, a chikungunya, a febre amarela, todas as doenças infecciosas. O Covid-19 é uma doença infecciosa. Nós sabemos agora que, infelizmente, a taxa de letalidade pode chegar até 10%. Até 10% variando da faixa etária e das condições pré-existentes, das condições de saúde pré-existentes. Portanto, é mesmo sério. O principal problema que o Covid-19 está causando é que ele está ocupando o sistema de saúde completamente. Ele ocupa completamente o sistema de saúde com o número de casos. Então, nós temos um número limitado de recursos, tá certo? Um número limitado de médicos, um número limitado de enfermeiras, número limitado de farmacêuticos, enfim, de todo o sistema hospitalar e pré-hospitalar, de bombeiros, etc. Então essas pessoas, elas têm que atender todas as doenças da sociedade, têm que fazer as cirurgias de todas as doenças, não é só de Covid-19, mas o Covid-19 está ocupando todo o espaço. Então esse é o principal problema do Covid-19, por isso que nós temos que controlar o caso a caso seriamente em regime ambulatorial, para evitar a disseminação. Tem que fazer o isolamento social, o distanciamento social, tem que trabalhar com máscara. Quem puder, trabalhe em casa. Quem puder, as empresas organizem os sistemas online, porque na verdade os médicos e enfermeiras são limitados. Amanhã é dia da enfermagem, não é? 12 de maio é o Dia Mundial da Enfermagem, é o Dia Mundial. Nós comemoramos isso. Vocês sabem, eu sou enfermeira, então é uma comemoração muito bonita. Nós estamos comemorando 200 anos da Florence Nightingale, a nossa fundadora, não é? Que organizou a primeira escola de enfermagem em Londres, e a partir disso ela foi distribuindo um modelo educacional para vários países. Então eu quero dizer a vocês, nós temos um limite de enfermeiros, um limite de médicos, tá certo? E não adianta, é mentira, a realidade é essa, nua e crua. O Covid-19 ocupa o sistema de saúde e nós não conseguimos tratar nem as outras doenças, tá certo? Problema número 1. Problema número 2, você não vai inventar médico e enfermeira de uma hora para outra, concorda? Não dá, isso é impossível. Então nós temos que trabalhar com os recursos existentes, tá certo? Mesmo que você convoque todos os médicos, as enfermeiras, os outros profissionais de saúde que estão aposentados para colaborar, também tem um limite. Então, a questão toda é organizar a cidade, organizar os comércios, organizar as empresas para que as pessoas sejam responsáveis, usem
no seu ambiente de trabalho, no seu convívio social, usem máscaras. Está bem? Tem que ficar muito claro para a população. Não é só porque tem gente morrendo. Não? Isso é gravíssimo, é um terror. Mais de 10 mil mortos no Brasil, isso é um terror. Mas não é só por isso, é porque assim, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Tá certo? Não sabemos. Então, isso pode durar muito tempo. Isso pode durar muito tempo e enquanto isso, tudo fica sobrecarregado, todo o sistema de saúde fica sobrecarregado e as pessoas vão começar a morrer porque não tem atendimento. Bom, esse é o problema número 1, número 2 já falamos, os próprios médicos, as enfermeiras, quem está no sistema de atendimento direto, tem um risco muito grande de ficar doente. Então, se as pessoas ficam doentes, os profissionais de saúde ficam doentes, eles têm que ser afastados. Ou então eles começam a transmitir para os outros doentes que já são vulneráveis, certo? Então é mesmo sério. Precisa ter um sistema correto de proteção individual para os profissionais de saúde. Tá bem? Então assim, vamos lidar com uma realidade. É uma pandemia, esse problema é mundial. É um problema mundial, todos os países estão enfrentando essa mesma crise. Então, o Brasil tem que fazer a produção interna. Tem que haver a produção interna de equipamento de segurança, de PPI, não é? De EPI, não é? Equipamento de segurança, proteção individual. E a população geral tem que ser orientada a usar máscaras de tecido. Encontrar o melhor sistema possível, o melhor sistema tem que ser pesquisado também, ainda não sabemos, mas parece que pode ser uma associação do tecido mais um papel, não é? Como, por exemplo, o papel de café, algum papel, algum filtro que colabore no bloqueio, tá bem? Então, nós temos que levar isso muito a sério. O número de casos tem que ser controlado. O número de casos tem que ser controlado, porque senão o sistema explode. As pessoas vão começar a morrer, porque não tem sistema adequado, não tem leito de UTI, não tem ventilador, não tem médico, não tem enfermeira disponível, enfim, e não tem para tratar as outras doenças também. Agora, em relação à economia, vamos ser muito honestos. O mundo meio que parou, assim, bloqueou tudo, falou, nossa, estamos desesperados, bloqueou tudo, sem viagens de avião, sem viagens de navio, vamos acabar com os turistas e tal. As pessoas começaram a ficar desesperadas, os sistemas, os governos, porque não estavam conseguindo conter a velocidade do vírus dentro do país. Tá certo? Então a questão toda foi bloquear os turistas para que não houvesse transmissão muito rápida dentro do país. Mas vamos dizer a verdade, isso está quebrando as empresas. Aviões, navios, isso está quebrando tudo. Por quê? Porque assim, dentro desse mercado existe uma competição muito alta. E é claro que as empresas não tinham grandes lucros, eram lucros limitados. Portanto, o que aconteceu, infelizmente, é que muitas dessas empresas tiveram perdas de valores de investimentos dentro do mercado de ações e as empresas começaram a quebrar. Então, isso nos faz lembrar um outro problema. Como funcionam os mercados de ações em nível mundial, tá certo? Como funcionam os mercados de ações? Os mercados de ações em nível mundial não funcionam de uma forma sustentável. O dinheiro move-se de acordo com fatores imediatos. Então, está tendo uma crise na Indonésia do metal X. Pronto. Cai o preço de todas dessa empresa. Não se dá um tempo, não se espera, não se observa o que vai acontecer. Não é um sistema de mercado de ações sustentável, é muito imediatista. Então, nesse sistema de lucro imediato nos mercados de ações, infelizmente, está causando falências de muitas empresas. Então, agora,
a nossa função essencial é repensar a economia global. Nós não podemos continuar vivendo nesse sistema, entende? Isso é totalmente suicida. Nós não podemos ficar dependentes dos mercados de ações e dependentes das estruturas internacionais. Temos que ter um desenvolvimento sustentável em cada país, tá bem? Então eu já escrevi aqui para o ministro Antônio Costa esse final de semana no Twitter: investe no sistema interno de Portugal. Nós não sabemos, pode ter um colapso do dólar. Pode ter um colapso do dólar, isso vai causar um caos econômico. Então, tem que investir no sistema brasileiro, investe nas empresas brasileiras, na agricultura do Brasil, organiza a economia interna imediatamente. As pessoas têm que usar máscara para trabalhar, manter distância social, etc. Mas a verdade é essa, minha gente. Vai durar muito tempo essa crise, não dá para assim parar tudo, tá certo? Vamos ter que avaliar criteriosamente cada dado. Então, dependendo do número de casos numa determinada cidade e tal, vai ter que ser tomadas medidas emergenciais. Mas a verdade é que também a economia não pode parar completamente. Tem que ter algum nível de inteligência, de organização, tá certo? E sobre os mercados internacionais, eu estou escrevendo o tempo todo, estou escrevendo para o Banco Mundial, estou escrevendo para o Fórum Econômico Mundial, estou escrevendo para as bolsas de valores, estou escrevendo para os jornais internacionais de negócios. Eu estou dizendo a mesma coisa para Bloomberg, enfim, para CNN, estou escrevendo a mesma coisa. O sistema econômico mundial tem que mudar. Nós estamos vivendo num mundo em que 99% das pessoas estão arriscadas a morrer. Nós temos 1% de milionários e bilionários e trilionários. 1%. 99% das pessoas podem morrer assim, porque não tem dinheiro para pagar a conta do hospital. Então não tem saúde pública organizada e garantida. No Brasil nós temos a saúde pública garantida, mas é claro que é mesmo a custa do trabalho dos trabalhadores brasileiros, tá certo? Que pagam os impostos. É assim, um dos poucos serviços que ainda funciona adequadamente, com limites, é claro. Nós temos a educação pública, mas também com limites, muitas dificuldades, tá bem? Veja lá, eu estive no Brasil até 2018. Quando eu saí do Brasil, os concursos, as vagas para médicos e enfermeiros no hospital das clínicas era para ganhar um salário mínimo, tá certo? Para entrar no hospital ganhava o salário mínimo de enfermeiro, que era R$1.200, R$1.300. Era o salário mínimo para os médicos também, R$1.300, R$1.400. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, os médicos e as enfermeiras ganham salário mínimo. Então, o que eu conheço e os meus amigos que trabalham, são muitos trabalhadores, tinham 2, 3 empregos ou iam para iniciativa privada para ter um salário melhor. Mas também não é grande coisa, era para ter um salário 2, 3 vezes maior, 3 salários mínimos também. Não tem médico e enfermeira milionário no Brasil. A grande maioria é trabalhador mesmo, trabalha todo mês para ter o dinheiro. E se vai acumulando dinheiro com o tempo, é porque trabalha muito. Tem médico que trabalha em 4 empregos. Enfermeira já não dá, mas trabalha pelo menos em 2 empregos. Quer dizer, vamos lá, gente, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. A questão é a seguinte: saúde pública funciona, mas funciona por causa dos trabalhadores que ganham salário mínimo e mantêm o sistema, tá bem? Então vamos manter a saúde pública do Brasil e vamos investir terrivelmente no mercado interno agora, imediatamente, em tudo. Agricultura, economia local, tudo. E para isso tem que ter um planejamento. Planeja, pensa, chama os experts, os especialistas de negócios. Como é que a gente vai colaborar junto com os epidemiologistas? Como que a gente vai fazer isso organizadamente? Não dependam do mercado externo. O mercado externo está muito confuso, baseado na especulação financeira. Continuamos já.